Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de resolução aqui do canal. Eu me chamo Vitória e estou iniciando esse novo projeto para ajudar estudantes e outros vestibulandos aí em encontrar materiais, tá, de resoluções eficientes, não só de química, não só de biologia, mas de química, física e biologia, completaço aqui no canal. Vamos ter resoluções do seriado ainda, dando continuidade à série de resoluções do SSA 2, processo de ingresso para entrar na UPE 2026, né? Todas as resoluções eu vou efetuar aqui no canal. Então, terminando aqui o SSA 2, vou fazer a resolução do SSA 1, correto? Vamos então começar aqui a resolução dessa questão. E antes de realmente começar de fato, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que, por favor, deixa o gostei aqui embaixo, vai ajudar e muito, tá? O canal aqui que tá começando. Então, seria aí excelente se vocês ajudassem, certo? Então, vamos lá. Sem mais delongas, essa questão, ela diz o seguinte. É um cálculo químico, provavelmente. Vamos lá. Considere que um lago artificial é regularmente tratado com cloro, mantendo uma concentração de ácido hipocloroso. Então, ele me disse aqui que é o ácido hipocloroso. E a gente tem essa concentração, portanto, de ácido hipocloroso com 52,5 gramas por mol. Então, um mol tem 52,5 gramas. Então, aqui corresponde, portanto, a massa molar do ácido hipocloroso. Igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2. Se a água estiver contaminada com ureia, que é 60 gramas por mol, o equilíbrio descrito a seguir é estabelecido formando a substância N-cloureia, que é isso aqui, né? Então, o que acontece? Se essa água estiver contaminada, portanto, com ureia, né? Então, aqui é o ácido hipocloroso que é usado para tratamento, e se estiver contaminada com ureia, que ele me dá a fórmula, né? Então, a gente vai ter esse carinha aqui, que é a famosa ureia. Então, só vou anotar aqui por título de nomenclatura. Aqui vamos ter a ureia, aqui a gente vai ter o ácido hipocloroso. Então, o que acontece? O que vai acontecer se tiver, então, contaminado? A gente vai ter a formação de uma substância que vai ser a N-cloureia, que é essa aqui, que se degrada emitindo compostos tóxicos para o meio ambiente, sendo permitida uma concentração molar máxima de 3 M. E aí, gente, o que a gente vai fazer para resolver essa questão? A análise de uma amostra da água desse lago indicou que a concentração molar de N-cloureia era 2 vezes a máxima permitida. Então, ele falou que a concentração molar desse carinha aqui era 2 vezes a máxima permitida. Assinale a alternativa que apresenta a concentração de ureia no equilíbrio mencionado. E aí, gente? E aí? Questão difícil, viu? Questão difícil. Porque a gente vai ter, tá, que usar alguns macetes de cálculos químicos, né? E principalmente a gente vai ter que montar um equilíbrio, tá? Um equilíbrio usando a fórmula de próprio equilíbrio aqui entre a N-cloreia e entre a ureia, multiplicado aí pelo ácido hipocloroso, né? Pelo que eu estou entendendo. Mas o que é difícil aqui, de fato? Interpretar a questão, tá? Porque manualmente, sinceramente, é fácil de fazer. Só que aqui na cabeça, para tentar organizar essas ideias, é que é complicado. Então, vamos tentar resumir o que essa questão está me falando de uma maneira bem simples, tá? Um lago, ele é tratado com cloro, de uma maneira bem tranquila, né? Com cloro que forma aí, portanto, o ácido hipocloroso, que é esse carinha aqui. Esse ácido hipocloroso, ele vai reagir com a ureia presente na água que vai estar contaminada com essa ureia. Quando reage esses dois carinhas aqui, o que acontece? A gente vai ter a formação da N-cloureia, não é isso? Que é tóxica. Vamos lembrar aqui um pouquinho apesar de que é SSA2, né? Então, não sei se vocês viram a química orgânica. Não, porque química orgânica é só no terceiro ano. Mas aqui a gente tem a formação, por exemplo, né, de uma amida.
que é ligada aqui a um grupamento C dupla O, né? Então, a gente vai ter uma amida. E as amidas, elas têm umas características, muitas vezes, que representam, portanto, essa toxicidade, tá? Então, a gente vai ter um equilíbrio químico entre os reagentes, que no caso vai ser o ácido hipocloroso e a ureia. Como vai estar em equilíbrio, ó, o equilíbrio, então, favorece também a formação de produtos como, por exemplo, a N-cloreia e a água. Isso aqui é a parte, tá? É uma constante que ele me dá. Então, não levem para o coração essa constante, porque não faz parte da reação, tá? E ele me dá um spoiler, porque ele me dá essa constante, então já começo a imaginar que a gente vai ter que usar essa constante de equilíbrio. Isso aqui é a própria constante de equilíbrio da questão, tá? É a constante desse equilíbrio que está acontecendo aqui. Então, pode ser que seja interessante usar ela. Na verdade, vai ser, né? Senão eu não teria dado. Então, vamos entender o que é que significa a concentração máxima permitida. Porque, basicamente, é a chave para resolver a questão. Ele me diz aqui que a concentração molar de N-cloreia era 2 vezes a máxima permitida. Então, o que acontece? Ele me disse no enunciado que... cadê? Sendo permitida uma concentração molar... Perfeito, aqui, ó. A concentração molar máxima da N-cloreia não pode passar de 3 mol por litro. Por que eu sei disso? Ele me disse, gente. Olha aqui, ó. Ele me afirma que a concentração molar máxima é de 3M. Então, o que é que isso representa? Representa que o N-cloreia, que é a formação, portanto, desse produto, não pode passar de 3 mol por litro. Se passar, né, vai ultrapassar o limite ambiental, né? Esse é o limite que o meio ambiente acaba sendo, na verdade, suportável para o ecossistema ali, né, dos rios, de lagos, né? Então, passou disso, a água se torna imprópria, né? Tóxica ali. Então, o que acontece? Depois dessa análise, a gente tem que a concentração real era o dobro da permitida. Por que ele me disse isso? Ele me disse isso aqui, ó. É 2 vezes a máxima permitida. Então, se eu sei que é 2 vezes a máxima permitida, eu sei, portanto, que a concentração, isso aqui é o símbolo de concentração, da N-cloreia, cloroureia, perdoem. Então, é 2 vezes, porque é o dobro, ele me disse que é 2 vezes a máxima permitida, vezes, portanto, 3, que é, portanto, se refere à concentração de mol por litro, né? Então, eu sei que a concentração agora chega a ser de N-cloreia 6 mols por litro. Essa é a concentração. Então, ela já está imprópria, né? Ela ultrapassou o limite. Então, vamos lá. Esse valor, só um detalhe, não é de ureia, tá? É do produto tóxico que a gente vai ter, tá? Então, o que a gente vai ter para identificar, portanto, a concentração de ureia no equilíbrio mencionado? Vamos lá. A gente vai ter, portanto, a montar, né, o equilíbrio, até porque é o passo mais importante de resolução da questão, é montar o equilíbrio. Como eu vou montar esse equilíbrio? É uma reação, primeiro identificar a proporção molar. Então, a gente tem a formação de 1 para 1, porque eu sei que uma ureia, né, 1 mol de ureia, corresponde, então, portanto, né, vou até anotar aqui, uma ureia corresponde a uma N-cloroureia, tá? Então, é a mesma proporção molar, 1 para 1. Isso é muito importante em cálculos químicos, né? Manter a mesma proporção molar. Então, se tem 6 mols por litro, né? Que ele me afirma que tem 6 mol por litro de N-cloreia no equilíbrio, a gente encontrou essa informação. Vamos aplicar na fórmula de equilíbrio? A gente sabe que o equilíbrio é dado, portanto, pela concentração de produtos, né? Dividido pela concentração, portanto, de reagentes.
certo? Então, o que que vai acontecer? A água é líquida, então ela não vai entrar na conta. Isso é importante, tá? Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, portanto, que a concentração dos produtos vai ser a concentração do N-cloureia, né? Que é esse carinha aqui, e a água não vai entrar na conta. Então, N-cloroureia. E eu vou dividir, portanto, pela concentração dos reagentes, que vai ser, portanto, a ureia, concentração de ureia, multiplicado pela concentração do ácido hipocloroso, que é HOCl. Perfeito? E agora é só substituir os valores, tá? Só substituir os valores. Dá só uma diminuída aqui, para facilitar aqui os cálculos. Então, vamos lá. Substituindo, portanto, a gente vai ter que K, lembrando, K é igual a 20, né? Então, vamos entender isso aqui. Como que vai ficar? Eu sei que vai ficar 20 aqui, porque ele me dá a constante. E eu sabia que a gente ia ter que usar ela, né? A gente sabe que a concentração de produtos é 6 mol por litro. Eu vou dividir, então, pelo quantitativo e a concentração do ácido hipocloroso. Como a ordem dos produtos não altera o resultado, tanto faz eu colocar o ácido hipocloroso primeiro e depois o segundo, vocês já sabem, né? Ou então aqui segundo, ou então primeiro. Então, vou escolher colocar o ácido hipocloroso logo. Como que eu sei, então, a concentração do ácido hipocloroso? Porque você já sabia, a gente já calculou da N-cloureia, então como é que seria o cálculo para encontrar a concentração do ácido hipocloroso? Gente, não precisa encontrar, porque ele me dá a concentração aqui em cima, olha. Então, se ele me dá a concentração aqui em cima, eu consigo usá-la ao meu favor. Aqui, ó, é 4 vezes 10 a menos 2. Para facilitar, eu vou tirar da notação científica. Como é que eu faço? Eu ando 2 casas com a vírgula, tá? Para onde? Para a esquerda. Então, vai ficar aqui 0,04. Então, vou colocar aqui, ó, 0,04. Me perdi. O que é o 0,04? É a concentração do ácido hipocloroso. E eu vou multiplicar, portanto, agora pela concentração de ureia. Poxa, por que você colocou ureia? Porque eu não sei. É isso que ele me pergunta, é a concentração de ureia. Por isso que quando eu disse aqui em cima, era 6 mol por litro, representava a concentração de N-cloureia. Cloroureia, né? E não a concentração de ureia no próprio equilíbrio. A gente quer saber a concentração de ureia, então, antes da formação, né, da N-cloureia, no final aí dos produtos. A gente quer saber a concentração de ureia nos reagentes. Então, vamos lá. Então, a gente tem o seguinte. Efetuando isso aqui e multiplicando, a gente vai ter... Eu vou chamar a ureia, tá? De U apenas. Só para facilitar. Então, a gente vai ter ureia que multiplica 0,04, certo? E isso aqui vai ser igual, portanto, a isso aqui igual a 6 sobre 20, né? O que é que eu fiz? Não sei se vocês pegaram aí a ideia, né? Eu multipliquei 20 vezes 0,04 vezes U, né? Então, ficou 20 vezes 0,04 vezes U igual a 6. Só que, levando em consideração que eu vou passar agora o 20 dividindo, né? Então, ó, 0,04 vezes U, esse fator é multiplicativo como se fosse apenas uma unidade. Então, fica aqui igual a 6 e o 20 que tá multiplicando passa dividindo. Foi isso que eu fiz, tá? Então, o que a gente pode fazer e tirar daqui? Eu posso, então, dizer que isso aqui equivale, né? Posso aqui simplificar em cima e embaixo, mais diretaço dá 0,3, certo? Então, vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. E outra coisa, tá? O que eu fiz é simplesmente simplificar. Você poderia simplificar aqui, ó. Ficaria 3 dividido, portanto, só para quem não entendeu. Ficaria, portanto, 3 dividido por 10, que dá, portanto, 0,3. Por isso que dava 0,3, tá? Então, ó,
igual a 0,3. E aí, beleza, né? Eu vou ter, então, portanto, que U multiplicado por 0,04 é igual a 0,3. E agora, o 0,04 vai passar dividindo, né? Eu tenho que sumir com esse carinha, então, vai ter que passar dividindo para isolar o U. O U, então, vai ser, então, 0,3 dividido por 0,04. E isso aqui vai dar, portanto, 7,5 mol por litro. Ah, Vitória, tomei um outro rumo no cálculo e também deu 7,5. A matemática tem diversas formas de você brincar. Então, você escolhe, portanto, a forma como você quer brincar aqui com os números. Você poderia ter multiplicado o 20 vezes o 0,04, que daria 0,8, e passaria dividindo, portanto, por 6, que já resultaria também em 7,5, né? Quando a gente passou o 20 para cá, você poderia multiplicar o 20 pelo 0,04, né? Esse resultado, você pegaria esse resultado e aí acabaria dividindo por 6, que também daria aí 7,5. Só 20 multiplicado por 0,04 dá 0,8. Então, ficaria 0,8 vezes U igual a 6. U seria o 6 dividido por 0,8, que também daria 7,5 mol por litro. Então, tem diversas formas de a gente brincar aqui com a matemática, tá? Você escolhe a forma como você quer. E agora? E agora, gente, é que se você reparar bem, é que aqui está a pirraça, porque está em mol por litro. E as alternativas, e isso o SSA gostou de brincar nessa prova, porque algumas questões estavam com unidades de medidas diferentes. Então, tinha que fazer a conversão. E aqui foi que a maioria das pessoas erraram, tá? A sorte é que não tem alternativa. Mas se tivesse, gente, ia ser um erro, assim, gigante das pessoas errando, tá? E teve gente que chegou até aqui e realmente travou, esqueceu e não encontrou a resposta e pensou o que eu tô fazendo de errado. Mas é só converter, então, para gramas por litro, porque aqui é o que as alternativas estão me pedindo. Então, vamos lá. Eu sei, portanto, não sei mais onde é que eu continuo. Deixa eu adicionar, então, aqui rapidinho uma página extra de rascunho. Vamos lá aqui. Pronto. Perfeito. Então, vamos lá. Eu sei, portanto, que... Só para fazer a conversão, tá? A massa molar da ureia, que é o CH4N2O, é 60 gramas por mol. Como que eu sei? A questão me dá. Essa informação, essa info, a questão me dá. Então, eu só faço aplicar, né? Se eu sei que é 60 gramas por mol, e eu tenho 7,5 mol por litro, né? Então, eu tenho que transformar, portanto, com base em gramas por mol, não é isso? Então, gramas por litro, perdão. Então, como eu faço para transformar para gramas por litro? Se eu tenho 7,5 mol por litro, é só multiplicar, portanto, por 60 gramas por mol. E isso aqui, portanto, vai me dar o resultado em grama por litro, né? Eu vou ter grama e eu vou ter litro. E o mol acaba aí sendo irrelevante. Então, o resultado em grama por litro, eu vou ter de 7,5 vezes 60, que dá 450 gramas por litro.